Educação, saúde, liberdade de expressão. Os direitos do homem foram uma das principais conquistas dos últimos 100 anos. No episódio de hoje da série Este Século, você vai conhecer as personalidades e movimentos que foram fundamentais para essas conquistas. O documentário Liberdade está começando. Neste século, vimos uma luta mundial pelos direitos humanos. Ao longo das décadas, no mundo todo, o povo tomou as ruas batalhando por sua liberdade. O poder político não ficou mais totalmente concentrado nas mãos da elite. As pessoas exigiram ter voz ativa para decidir o seu destino. Eles mudaram o imutável, questionaram o inquestionável, moveram o que era imóvel. Foi um século do povo. Em 1948, a ONU tentou definir os direitos básicos do ser humano e da liberdade. This Universal Declaration of Human Rights may well become A Declaração Universal dos Direitos Humanos se tornou a carta régia de povos do mundo inteiro. Todo homem tem direito de se reunir para fins pacíficos. Em abril de 1989, 500 mil estudantes e trabalhadores chineses tomaram as ruas de Pequim para protestar contra o governo linha dura de Deng Xiaoping. Era um protesto pacífico, exigindo mais democracia, liberdade de expressão e o fim da corrupção no Partido Comunista. Para sensibilizar as pessoas, promoveram greves de fome. A polícia recebeu ordens para agir sem violência. O alto escalão comunista mostrou cautela, relutante em agir durante a visita oficial do líder soviético Mikhail Gorbachev. Quando ele partiu, a liderança chinesa agiu com mão de ferro. Os tanques tomaram a Praça da Paz Celestial. Estudantes desarmados enfrentaram o Exército Popular de Libertação. Batalhas acirradas irromperam. Sob os olhos da mídia ocidental, o levante popular por liberdade na China foi brutalmente reprimido. Os soldados do Exército Popular de Libertação atiravam indiscriminadamente. Houve milhares de feridos e 1.300 mortos. Um estudante solitário tornou-se o símbolo da luta por liberdade na China.
A luta pela liberdade agitou os bastidores de muitas nações comunistas ao longo do século. Em 1968, a Tchecoslováquia experimentou uma animadora primavera da liberdade, quando Alexander Dubček chegou à liderança do Partido Comunista. Ele iniciou uma reforma liberal, garantindo liberdade de expressão e de imprensa. Moscou ficou bastante preocupada. Houve reuniões de emergência entre as lideranças do Pacto de Varsóvia, mas Dubček se recusou a voltar atrás. O povo da Tchecoslováquia aguardava esperançoso. Em agosto, 750 mil soldados das forças do Pacto de Varsóvia invadiram o país. Era o fim da Primavera de Praga. O povo tcheco discutia com os soldados soviéticos. O Kremlin alegava que a invasão era necessária para impedir que Dubček restaurasse o capitalismo. A censura voltou a vigorar. O povo pedia a saída das tropas, sem sucesso. Em Praga, 1 milhão de pessoas visitaram o túmulo de Jan Palach. Num desafio extremo, o estudante de 21 anos ateou fogo ao próprio corpo em protesto contra a ocupação soviética. A luta contra a opressão soviética não era novidade. Em 1956, depois de anos de tirania stalinista, estudantes e operários húngaros marcharam pela liberdade. À medida que o clamor por liberdade crescia, aumentava a agitação na União Soviética. Em 25 de outubro, a odiada polícia secreta húngara abriu fogo contra os manifestantes em Budapeste. Houve centenas de mortos. Sem se deixar abater, a população revidou, invadindo a sede da polícia secreta. Em 1º de novembro, o primeiro-ministro Henry Nagy anunciou a neutralidade da Hungria e sua saída do Pacto de Varsóvia. A intervenção soviética foi inevitável. O povo húngaro havia sido abandonado pelo Ocidente. Seu desespero foi sentido nas últimas transmissões de rádio. Povos civilizados do mundo, nós vos imploramos em nome da justiça e da liberdade. Nosso navio está afundando, a luz está fraquejando, as trevas estão crescendo sobre a alma da Hungria. Deem-nos a vossa ajuda fraternal. Horrorizados com a brutal repressão ao levante húngaro, povos do mundo livre demonstraram sua raiva. A ONU condenou através do voto a invasão soviética. Yes, Liberia. Yes, Libya. Yes, Soviet Union. No, United Kingdom. Yes, United States. Yes. 20 mil pessoas morreram na repressão ao levante. 200 mil húngaros foram para o exílio. Todo homem tem o direito de buscar asilo em países estrangeiros ao sofrer perseguição. Hoje, há 23 milhões de exilados no mundo, afastados de seus países por causa de agitações políticas e sociais do século XX.
Eles sobrevivem em uma terra de ninguém política, gozando de poucos direitos e quase nenhuma liberdade. Todo homem tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Desde 1959, o Dalai Lama, líder espiritual do povo tibetano, vive no exílio. Em 1950, o Exército Popular de Libertação da China enviou soldados para invadir o Tibete. Por quase uma década, o Dalai Lama tentou estabelecer relações pacíficas com os chineses e proteger o budismo. Depois da repressão brutal a um levante nacionalista em 59, ele buscou asilo político na Índia. Acolhido pelo primeiro-ministro Nehru, o Dalai Lama continuou a liderar a campanha pela libertação do Tibete. Ele estava determinado a preservar a tradição do budismo tibetano. O Dalai Lama recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 1989. Ele continua no exílio. E a China continua insensível às suas críticas sobre a situação do Tibete. Desde a ocupação chinesa, o povo tibetano tem visto a destruição de muitos elementos de sua cultura tradicional. Os chineses alegam que o comunismo libertou o Tibete de uma teocracia feudal. Apesar de só restarem 10 dos 6.000 mosteiros tibetanos, a fé budista continua firme. Reverenciado por seu povo como um Buda vivo, o Dalai Lama se tornou um símbolo mundial da luta pela liberdade. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Para os povos nativos que ainda sobrevivem no mundo, a repressão chegou com colonos que se tornaram seus mestres. 300 milhões de pessoas vivem à margem do mundo moderno. Na Austrália, os aborígenes, que já foram guardiões do continente, hoje dominam menos de 1% do território. O modo de vida dos nativos é constantemente ameaçado pelas forças econômicas. As culturas mais antigas do planeta precisam lutar para manter sua identidade e conservar sua tradição. Os laços entre os povos nativos e sua terra são espirituais e ancestrais, mas sua vida é difícil. No norte da Rússia, a expectativa de vida dos nativos é 18 anos menor do que a do resto da população. Nos Estados Unidos, o condado mais pobre é a reserva Sioux Pine Ridge, em Dakota do Sul. Povos nativos são obrigados a protestar contra a discriminação e a desapropriação de terras.
Neste fim de século, os povos nativos travam a última batalha contra o colonialismo. Na Guatemala, os maias formam 60% da população, mas são dominados pela minoria de origem espanhola. Sua campanha, cada vez mais veemente pelo direito à terra, levou a conflitos violentos com o governo militar do país. Milhares de nativos sumiram nos últimos 30 anos. Dezenas de milhares foram assassinados. Rigoberta Menchú, ganhadora do Prêmio Nobel, luta pelos direitos do seu povo. Ela escolheu a palavra como arma para lutar por liberdade e igualdade. Usando a linguagem dos opressores, ela rompeu o isolamento linguístico a que os maias haviam se recolhido. La tierra es una buena parte de la cosmovisión de los indígenas. La tierra es memoria histórica, es fuente de cultura, es fuente de la vida, lo único que nos da la razón de existir como pueblos indígenas. Foi nesse século que as palavras direito e liberdade passaram a fazer sentido também para negros e mulheres. A política sul-africana surpreende o mundo. O documentário Este Século, Liberdade, volta logo após o intervalo. Nenhum homem deve ser submetido à prisão arbitrária. Em 1989, Aung San Suu Kyi foi colocada em prisão domiciliar. Ela é filha de Aung San, idealizador da independência de Myanmar, e se tornou um símbolo da liberdade do país. A ditadura militar havia suprimido brutalmente qualquer forma de movimento democrático em Myanmar. Aung San Suu Kyi se viu envolvida na confusão em 1988. À frente de manifestações pró-democracia, ela defendia a luta pacífica pelos direitos humanos. As manifestações e protestos de desobediência civil frequentemente terminavam em derramamento de sangue. Dez meses depois de ser confinada em prisão domiciliar, seu partido venceu as primeiras eleições livres do país em muitos anos. A junta militar simplesmente ignorou o resultado. A mais famosa presa política do mundo foi libertada da prisão domiciliar em 1995 e ainda precisa formar sua base de governo. Enquanto ficar em Myanmar, ela continuará incomodando o governo da ditadura militar. The thing, of course, is enormous patience. But by patience, I don't mean just sitting and waiting. I mean patience as strength. The strength to bear with adversity for as long as it is necessary to reach your goal. Todo homem deve gozar de todos os direitos enumerados nesta declaração, sem qualquer distinção. Nos últimos 100 anos, as mulheres têm lutado pela emancipação política na esfera pública e pela igualdade no trabalho. Algumas assumiram seu lugar em poderosas dinastias políticas. Outras desafiaram tabus para penetrarem a esfera do poder. Apesar de as mulheres serem mais de 50% da população mundial, elas ainda ocupam menos de 10% do alto escalão dos governos.
Embora este número ainda esteja longe da igualdade, as mulheres de hoje desfrutam de um grau de emancipação que a geração de suas avós não podia imaginar viver. A luta pelo direito ao voto foi uma longa batalha. As mulheres suíças não podiam votar até 1971. Para algumas, era literalmente uma questão de vida ou morte. Em 1913, a sufragista inglesa Emily Davison se atirou sob as patas do cavalo do rei durante um grande prêmio e morreu como mártir em nome da causa. Na Europa e América, as mulheres formaram associações para lutar pela igualdade política e social. A guerra e a revolução foram catalisadores da mudança. Enquanto os homens iam para o front, as mulheres fabricavam as armas. Depois da Segunda Guerra Mundial, as mulheres entraram aos milhões no mercado de trabalho. A causa se tornou uma batalha por igualdade de salários. As mulheres se lançaram em territórios normalmente reservados aos homens. Em 1963, a cosmonauta soviética Valentina Tereshkova se tornou a primeira mulher a ir ao espaço. As mulheres já batiam recordes na aviação há décadas. Amelia Earhart foi a primeira a cruzar o Atlântico num voo solo em 1932. As mulheres conquistaram um lugar na linha de frente da pesquisa científica. Das Forças Armadas ao serviço religioso, as mulheres continuam batalhando pela igualdade. Nos Estados Unidos, a segregação tornou-se um elemento do cotidiano dos americanos negros. Ônibus, igrejas, bebedouros, hospitais e escolas. A segregação racial tinha o apoio da lei e era mantida à custa de terror. Em 1954, a Corte Suprema determinou que as leis de segregação nas escolas eram anticonstitucionais. A decisão provocou reações furiosas e foi a primeira vitória importante para os defensores dos direitos civis. Em 1955, Rosa Parks recusou-se a se sentar na parte traseira do ônibus. Isso levou a um boicote de 13 meses aos ônibus de Montgomery, Alabama. O boicote de Montgomery marcou o início do envolvimento do reverendo Martin Luther King na luta pelos direitos civis. Em 28 de agosto de 63, Martin Luther King liderou uma passeata em Washington que levou sua batalha à posição de destaque no cenário político americano.
Naquela tarde, 200 mil negros e brancos reuniram-se aos pés do Lincoln Memorial para ouvir o discurso do reverendo sobre a sua visão da liberdade. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Em 1964, com a aprovação da Lei dos Direitos Civis, a segregação racial nas escolas foi finalmente proibida. A campanha continuou batalhando pelo direito ao voto para todos os negros. Em março de 1965, um mês de protestos chegou ao ápice quando Martin Luther King liderou milhares de manifestantes numa passeata de Selma até Montgomery. What happened in Selma is part of a far larger movement which reaches into every section of America. Because it's not just Negroes, but really it's all of us who must overcome the crippling legacy of bigotry and injustice, and we shall overcome. Apesar de os negros terem conquistado o direito ao voto e promessas de paz e justiça, a desigualdade racial continuou sendo o maior dilema social dos Estados Unidos. Country, 310 years without a damn payday. They worked them 310 years without a payday. This is the reason that Rockefeller is rich. Todo homem tem direito de participar do governo de seu país, diretamente ou por representantes eleitos. Em 52, Nelson Mandela abriu o primeiro escritório de advocacia negro da África para defender milhares de africanos massacrados pelas leis do apartheid. Depois de sua prisão por traição, em 64, ele se tornou o símbolo da luta dos negros pela liberdade. O apartheid garantia a supremacia da minoria branca. Em 1960, houve 67 mortos em Sharpeville, muitos com tiros pelas costas. Um protesto contra a lei dos passes tornou-se um massacre. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. O assassinato do líder juvenil Steve Biko expôs ao mundo a brutalidade do apartheid.
unite South Africa and our influence, and this country will drift into faction strife, chaos, and poverty. Com o aumento da pressão internacional, o governo sul-africano começou a eliminar os piores exemplos da crueldade do apartheid. Em 2 de fevereiro de 1990, o primeiro-ministro de Klerk retira a proibição sobre o Congresso Nacional Africano. A notícia de que de Klerk estava prestes a libertar Nelson Mandela foi recebida com festa em Soweto. Em 11 de fevereiro de 1990, depois de 27 anos preso, Nelson Mandela voltou à liberdade. Ele tinha 71 anos. Começou uma nova era na África do Sul. Take your guns, your knife, and your pangas, and throw them into the sea. A violência continuou. Em 1990, houve 3.000 mortos nos conflitos entre o CNA e o movimento Zulu em Inkatha. Os supremacistas brancos alertaram para um possível banho de sangue ao marcharem nas ruas de Pretória. Seu preconceito e ódio ameaçavam ser obstáculos insuperáveis à liberdade. Mas depois de 4 anos de negociações, os negros formaram filas para participar das primeiras eleições livres do país. Nelson Mandela votou pela primeira vez na vida. Em 5 de maio de 1994, ele se tornou presidente da África do Sul. O sonho de um voto para cada homem se realizava. Daqui a pouco, a independência da Índia e dos países africanos põe fim ao colonialismo europeu e a liberdade caminha por outras terras. A perestroika leva a abertura econômica ao bloco comunista. Nós voltamos depois do intervalo. The will of the people shall be the basis of the authority of government. Mohandas Gandhi inspirou movimentos libertários no mundo inteiro. A Índia era a joia da coroa do Império Britânico. 5.000 funcionários públicos britânicos dominavam mais de 300 milhões de indianos. Para os colonizadores, a Índia oferecia uma vida de luxos e aventura. Apesar das riquezas geradas pelo país, a maioria da população vivia na mais abjeta miséria.
assumir a luta pela liberdade do país. Voltando da África do Sul como herói nacional, o povo lhe deu o título de Mahatma, ou Grande Alma. Ele dizia às multidões de ouvintes que a liberdade política só podia ser conquistada através da resistência pacífica, ou Satyagraha. A Segunda Guerra deu a Gandhi chance para avançar com sua luta. Em 1942, ele lançou o Quit India, conclamando as massas a um movimento pacífico de desobediência civil. Quando os ingleses prenderam Gandhi, a violência irrompeu nas ruas. Sendo um país dividido por questões religiosas, conquistar a independência não seria fácil para a Índia. Muhammad Ali Jinnah, líder da Liga Muçulmana, queria a formação de uma nação islâmica, o Paquistão. Não seria Gandhi, mas Nehru, seu protegido, que conduziria a Índia à independência. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Em 14 de agosto de 1947, terminava o domínio britânico. Lord Mountbatten, último vice-rei britânico, deixou uma Índia dividida entre influências religiosas. No êxodo que se seguiu, 200 mil pessoas foram massacradas. Houve 500 mil mortos de fome e 18 milhões de refugiados pegos do lado errado da fronteira entre a Índia e o Paquistão. A independência indiana marcou o começo do fim dos impérios coloniais europeus. O domínio estrangeiro foi afastado e nações que haviam passado gerações sendo governadas à distância comemoraram sua independência. Mas a transição de colônia para Estado independente foi tumultuada. Enquanto o Quênia comemorava a coroação de Elizabeth II em 53, seu território era aterrorizado pela juventude Kikuyu, o bando Mau Mau. O primeiro líder nacionalista africano, Jomo Kenyatta, condenou os Mau Mau. Ele dizia que a independência podia ser conquistada por meios pacíficos. Mas, caluniado pelo governo branco, foi preso como líder Mau Mau. Relatos exagerados do massacre de milhares de brancos semearam pânico entre os colonos europeus. Na realidade, apenas 32 deles morreram, para quase 2 mil africanos. Em 1957, 80 mil Kikuyu haviam sido capturados e levados para campos de detenção. As mudanças constitucionais seriam inevitáveis. Em 63, 2 anos depois de sair da prisão, Kenyatta levou o seu país à independência. Ventos de mudança sopravam sobre a África.
Governos independentes tornaram-se comuns na África, mas o domínio colonial deixara suas marcas. Em 1960, o Congo belga conquistou a independência quase do dia para a noite, sob a liderança de Patrice Lumumba e Joseph Kasavubu. Mas o país não estava preparado para a autogestão. Em 1959, só havia cerca de 137 africanos no país com curso secundário e 16 com formação universitária. Agitações militares deram início ao caos. Oprimidos há tempos, os soldados aprisionaram seus oficiais e saíram em revolta. Em meio ao caos, Moise Tshombe declarou a independência de Katanga, uma região rica em minérios ao sul do país. Com o país assolado pela guerra civil, Lumumba pediu auxílio à ONU, que enviou suas forças de paz. Mas a luta continuou. Em setembro, o coronel Mobutu assumiu o poder e mandou prender Lumumba. Ele foi enviado a Katanga em janeiro de 61 e morto lá. A partir daí, seguiram-se 40 anos de opressão e descaso do governo Mobutu. Lumumba tornou-se um mártir da independência da África. Todo homem tem o direito de formar sindicatos trabalhistas que protejam os seus interesses. Na Polônia, Lech Walesa, um eletricista naval desempregado, tornou-se a figura-chave na luta por liberdade, que em última instância ameaçaria o poder de Moscou. Walesa e o Sindicato Livre Solidariedade lideraram uma greve de protesto contra aumento do preço de alimentos. $16.000 trabalhadores do estaleiro Lenin em Gdansk cruzaram os braços. Depois de 2 meses de tensas negociações, o governo comunista cedeu às exigências do Solidariedade. Walesa assinou o acordo que prometia abrandar a censura e o direito de formar sindicatos independentes. Ele se tornava cada vez mais proeminente no cenário mundial. À medida que crescia a importância do Solidariedade, surgiu uma nova liderança comunista, o general Jaruzelski. Em 81, um ano depois da greve, ele impôs a lei marcial, banindo o Solidariedade e prendendo os seus líderes. O sindicato passou a funcionar na clandestinidade, imprimindo e distribuindo secretamente livros, revistas e jornais. A Igreja Católica ocupou a lacuna deixada pelo Solidariedade, tornando-se refúgio de quem o apoiava. Os ideais do sindicato sobreviveram e tiveram reconhecimento em âmbito mundial em 83, quando Walesa recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Os acontecimentos na Polônia seriam o prenúncio de uma nova era no leste europeu. Na União Soviética, os últimos pilares do regime, Brezhnev, Andropov e Chernenko, morreram no intervalo de 4 anos. Aos 54 anos, Mikhail Gorbachev era o primeiro líder soviético nascido depois da Revolução de 1917. Sob a bandeira da Glasnost, a censura foi relaxada. As autoridades até mesmo liberaram os noticiários em língua russa mandados do Ocidente. Presos políticos como o físico dissidente Andrei Sakharov foram libertados. A Perestroika, programa de reforma econômica de Gorbachev, expôs todas as privações que os soviéticos vinham sofrendo. A agitação começava.
O líder aclamado pelo Ocidente por promover o fim da Guerra Fria era criticado em seu próprio país. O povo soviético exercitou a nova liberdade protestando contra a morosidade das mudanças. Enquanto Gorbachev lutava para manter o controle, mudanças varriam o resto do leste europeu. Em setembro de 1989, o governo húngaro abriu suas fronteiras. Os alemães orientais se aproveitaram da medida e, em outubro, 250 mil já haviam escapado para o Ocidente. Por quase 30 anos, o Muro de Berlim dividira uma cidade e uma nação. O muro era um símbolo da repressão soviética. Centenas tentaram escapar para a liberdade pelo arame farpado. Os guardas tinham ordens de atirar para matar. Em 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim foi derrubado, 28 anos depois de sua construção. Enquanto os alemães comemoravam, a Romênia passava pela mais violenta revolução do leste europeu. Nicolae Ceausescu era um dos líderes comunistas mais severos. O grandioso palácio em permanente expansão refletia a sua megalomania. O povo romeno era proibido de falar com estrangeiros e toda a mídia era censurada. Os telefones eram grampeados e fax e fotocópias proibidos. O assassinato do pastor protestante Laszlo Tokes em dezembro foi o pavio para explodir a revolução. A opressão de Ceausescu não podia mais deter a raiva do povo romeno. Quando a multidão invadiu e saqueou a sede do Partido Comunista, Ceausescu e a esposa tentaram fugir de helicóptero. Eles foram pegos e julgados por genocídio. Eles foram executados no dia de Natal. As reformas de Gorbachev deram início a uma segunda revolução russa, trazendo a queda do Império Comunista. Enquanto as ex-repúblicas soviéticas exigiam liberdade, o mundo viu a União Soviética se desmantelar. Nas repúblicas do Báltico, 2 milhões de pessoas deram as mãos numa corrente de 650 quilômetros, um ato simbólico para acolher uma nova era de liberdade. Grandes batalhas por liberdade foram vencidas pelo povo do século XX. Esperanças e sonhos se realizaram. A batalha pela liberdade continuou, mesmo face ao desespero.
indivíduos e seus movimentos inspiraram povos a brigar pelos direitos humanos. Em meio à escuridão, a voz da esperança sempre clamou. Este século foi o mais sangrento da história. No próximo episódio da série, você vai acompanhar os principais conflitos, a Guerra Fria e o surgimento e uso de armas de destruição em massa como a bomba atômica. Não perca, Morte e Glória.